Então, bom dia, amores. A gente vai começar com uma prática. Então, nós vamos começar sentindo o lugar onde nós estamos, um ambiente mais imediato. Nós vamos começar trazendo a nossa motivação mais significativa, mais profunda para essa nossa prática, para esse nosso encontro, para esse nosso dia. Nós muitas vezes falamos sobre essa experiência mais fundamental de uma quietude, uma quietude que tem um calor da nossa presença, de uma presença que se sente conectada com os outros seres, conectada com os nossos professores, conectada com essa rede de seres que buscam o bem-estar, especialmente dos outros. Uma conexão com a virtude, com a benevolência, com o amor. Então, cultive essa intenção de se estabelecer cada vez mais profundamente nessa base. De não se perder dela. Ainda que haja turbulência na superfície da nossa vida, vamos dizer assim. Mas que a gente possa permanecer firme, conectados com essa nossa natureza fundamental de amor, de compaixão. Então, solta as urgências por uns instantes. E sente a partir dessa base, sente o corpo. Corpo banhado por essa presença amorosa. Nós podemos então soltar as tensões do corpo, o desconforto, a agitação. Nos sentindo abraçados pela nossa própria natureza amorosa e compassiva. Se nutre do amor e da compaixão que tem disponível no mundo o tempo todo.
E inspire e expira, fortalecendo essa confiança, a conexão com a base. Aos pouquinhos abrindo os olhos. Se sentindo parte deste grupo, deste encontro, nesse espaço maluco, virtual. Ai, como é. A gente tá se acostumando com isso cada vez mais, né? Mas se a gente pensar, é tão espetacular, né? A gente poder se encontrar, né? Desse jeito. A gente se acostuma com tudo na vida, né? E a gente começa a não ver mais a não se maravilhar mais com as coisas, né? Mas é muito impressionante, né? A gente poder ligar um computador e se sentir conectado e conversar e estar na presença dos outros, né? Por mais comum que isso seja, né? É muito louco. Oi, Rick. Tudo bom, meu amor? Então, queridos e queridas. Ricardo não conseguiu. Ah! Desculpa, Rick. Eu tirei o. Ai, desculpa. Que burra essa professora. Bom dia. Tudo bem, meu amor? Oi, Etel. Essa é nossa sanga. Então, fofuras, nós vamos seguir um pouquinho então nosso encontro com o Norman Fisher. Faz tempo que a gente não encontra com ele, né? A semana passada eu não consegui me organizar. Tem uns compromissos agora. O ponto desse Zoom é que assim, as pessoas estão em todos os lugares do mundo, né? Então tem compromissos que são muito loucos, assim. Surge de uma hora pra outra. Oi, Aninha. De uma hora pra outra, assim, e nos horários mais esquisitos do mundo. Mas enfim, cá estamos e seguiremos. Então, eu vou compartilhar aqui. A gente tá. Só pra gente se localizar, né? A gente tá dentro desse terceiro capítulo da perfeição da conduta ética. E. Então, o Norman Fischer falou sobre os preceitos, né, até agora. E agora, sobre o fato de que a gente vai escorregar toda hora também, né? A gente vai fazer votos, né, de seguir uma determinada. De assumir uma determinada maneira de caminhar no mundo, mas a gente vai se atrapalhar direto, né? Porque é como se seguisse a nossa intenção na frente e o nosso karma atrás, né? Nosso karma, pra quem não tá acostumado com essa, com essa palavra, ou tem outras, talvez outras experiências de outras tradições, né? Mas a tradição budista, o karma é simplesmente hábitos, né? Hábitos mentais, emocionais, muito arraigados e que não é fácil, assim, né? Às vezes nem de enxergar é fácil, né? Quanto mais estabelecer uma outra forma de ver as coisas, né? Porque, como diz o Lama Santa, eu acho bonito isso também, né? Não sei se ele vai entrar diretamente nisso agora, nesse momento aqui no livro, mas o karma, ele tá antes do olho, na verdade, né? Tá na forma como a gente vê as coisas, né?
E daí a ação que a gente vai ter vai vir na sequência, né? Então, quando a gente pensa em karma, a gente pensa em ação, né? É uma tradução, assim, da palavra karma, né? Mas, de uma certa maneira, a ação, ela tá sempre vinculada a uma visão de mundo, né? Das coisas naquele momento. Muito difícil, é mais difícil a gente querer mudar a ponta, né? A ponta no sentido da ação. A gente vai mudar, a gente vai fazer as coisas por disciplina e tudo mais, né? Mas é mais difícil mudar a ação, né? Mais fácil, entre aspas, mais eficiente, mudar a visão que a gente tem do mundo, né? E então, se a gente entender que o mundo, só para dar um exemplo, né? Que o mundo é escasso e que as pessoas querem sempre tirar vantagem uma das outras, né? A gente vai agir de uma certa maneira, que vai ser defensiva, a gente vai ter medo, a gente vai ter uma apreensão o tempo todo nas relações, nas nossas atitudes, né? Agora, se a gente fizer esse trabalho mais e mais vezes, assim, que a gente fez nessa prática, né, essa prática que a gente fez agora, de se conectar com a abundância das coisas, né, com essa rede de pessoas que estão vendo o mundo como um lugar cheio de recursos, né, com qualidades disponíveis o tempo todo de amor, de compaixão e que se esforçam para cuidar das pessoas, a nossa ação vai ser diferente, né? A gente vai ter uma disposição, uma predisposição, vamos dizer assim, diferente nas nossas relações, né? Então é melhor a gente fazer por aí, né? Do que tentar ir consertando as ações. Olha o Arthur, querido. Tudo bem, queridão? Rafinha, Liele. Então é isso. Mas vamos ver então o que ele vai falar sobre pesar e arrependimento, né? Então, pesar e arrependimento são elementos-chave na prática de conduta ética. Os bodhisattvas sabem que eles cometeram e irão cometer erros, né? Então, vamos lembrar, os bodhisattvas são essas pessoas tipo nós, né? Que estão tentando seguir esse caminho, né? Com base assim no amor, na compaixão, né? No altruísmo, né? Mas a gente vai dar pernada nas pessoas, né? De vez em quando. A gente vai sentir medo, vai se sentir atacada, vai acontecer tudo isso, né? Os bodhisattvas, eles estão no caminho, né? Como nós, assim, né? Ao trilhar o caminho da perfeição, eles sabem que há uma longa jornada pela frente. O principal é entender o caminho e ser honesto, sincero sobre o que de fato estão fazendo em qualquer estágio da jornada. Esse é um ponto super importante. Essa honestidade, que não é bem uma honestidade, eu acho que eu teria traduzido como sinceridade, sabe? Como se a gente tem uma visão clara de que ponto que a gente está. No sentido assim, o que é que nos aflige e faz com que a gente haja de uma maneira diferente da que a gente se propôs a agir, né? Mas assim, a gente não precisa nem contar para ninguém, né? A gente pode só contar pra gente mesmo, assim, né? Nossa, na verdade, eu tenho uma baita inveja dessa pessoa, né? Eu acho que ela não merece, não sei o quê. Eu que merecia estar nesse lugar. Sei lá, a gente pode ter várias questões assim, que a gente tem vergonha de falar até pra gente, assim, né? Mas se a gente não fizer isso, como é que a gente vai lidar, né? Porque isso é o nosso caminho. Eu tava vendo uma fala da Jetsuma Tenzin Palmo esses dias, e ela dizendo isso, né? Que as nossas dores, a nossa mesquinhez, a nossa raiva, a nossa impaciência, isso aí é o nosso caminho. Não é um obstáculo para o caminho, isso é o nosso caminho, né? Porque faz parte
do que a gente precisa olhar, lidar, para que a gente possa para que a gente possa agir, se colocar no mundo das relações, da forma que o nosso coração vai sentir mais felicidade, assim, né? Que é conectado, que é trazendo paz, né? Trazendo conforto, abraçando as pessoas, né? É assim que o nosso coração vai ser feliz de verdade, né? E tudo que impede que isso aconteça, por mais sutil, por mais defensável que seja, por mais eu tenho todo o direito de me sentir assim. Ah, tem todo direito, mas vai doer do mesmo jeito, entendeu? Mesmo tendo todo o direito, né? Então, esse é o nosso caminho, sabe? Então, essa honestidade que às vezes a gente vê nesses textos, é isso, né? A gente poder olhar com coragem, né? Para como, para as coisas que a gente faz, para as coisas que a gente pensa, para como a gente se sente, né? E avaliar se isso tá nos levando mais para perto ou mais para longe do que a gente mesmo queria fazer, né? Da forma como a gente mesmo queria levar a nossa vida. Então, essa é a honestidade aqui que o Norman Fischer fala, né? Então, quando nós vemos os nossos erros, nós não os justificamos ou negamos. Mas lembra sempre o seguinte: é um erro. O que é erro, o que a gente vai ver como erro, é o que se afasta dos nossos votos. Não é o que está escrito no código, não sei do quê. Não é isso. É dos nossos próprios votos, né? Quando esse livro aqui, ele fala sobre o caminho do Bodhisattva, né? Então, isso implica que existe um voto de Bodhisattva. Os Bodhisattvas fazem votos, né? Eles se propõem a expandir a qualidade de generosidade, de ética, de conduta ética, de paciência. Eu acho que é o voto mais difícil, né, para mim, mais difícil de lidar com a paciência, com tudo, com a vida, comigo mesma, com os outros, com tudo, paciência, né? Paciência de depois a gente vai, né, quando a gente chegar no capítulo da paciência, eu vou conseguir dizer melhor por que eu acho que é tão difícil, porque a paciência no sentido mais profundo, ela implica enxergar a complexidade da vida. Não é uma coisa simples, pela própria definição, né? É a paciência de enxergar a complexidade da vida e agir de acordo com isso não é uma coisa simples. Então, para mim, é o voto mais complicado de manter, assim, né? Mas, então, os erros, eles medem isso, o quanto a gente se afastou dos votos que a gente mesmo assumiu, fez por vontade própria. Voto é vontade própria, ninguém obrigou a gente a fazer, né? Então, é sempre bom lembrar disso, porque a gente cai naquela coisa da culpa, né? Ah, eu não quero seguir, como se a gente tivesse obrigação de dizer, a gente não tem obrigação de seguir coisa nenhuma. Tá todo mundo aqui, às 9 horas da manhã, todo mundo entrou nesse Zoom aqui para renovar os votos e compreensão do que a gente mesmo quer fazer. Sem ninguém obrigar a gente a fazer nada, né? Tem nenhum preceito moral, assim, de fora para dentro, assim, né? De dentro para fora. Então, os erros têm a ver com isso, com o quanto a gente se afasta disso, né? Oi, Serginho! Oi, Ivone! Saudade de vocês. Então é isso. Então, quando vemos os nossos erros, a gente não justifica. Para que a gente vai justificar? A gente não precisa nem justificar. Quando é que a gente começar a se pegar justificando, a gente já pode olhar bem, assim, porque aí tem uma coisa que a gente viu, ou sentiu que errou e não tá querendo olhar, né? Quando a gente começa a se justificar pra gente mesma, né? Não sei se já aconteceu com vocês, assim. A gente começa a tentar, sei lá, editar, assim, mas também, ou justificar, né? Mas também o pessoal falou assim, fez isso, fez aquilo, eu tenho direito de me sentir assim, né? Então a gente pode ver que ali tem alguma coisa que a gente precisaria olhar, né? Então nós sentimos pesar e remorso, porque a gente não quer que aquilo continue acontecendo, simplesmente. Nós cultivamos esses sentimentos, queremos
nos sentir terríveis quando machucamos alguém. Se sentir terrível faz bem, porque é bom sentir-se mal quando causamos mal. Seria pior machucar alguém e seguir com a vida, como se não importasse. Então, pesar e remorso me mantém honesto nesse sentido, né? De ver, de se enxergar com clareza. E me levam ao arrependimento, que inclui um pedido de desculpas, inclui consertar as coisas se eu puder, e inclui me comprometer a não fazer o mesmo de novo, né? Mas isso é muito diferente de culpa, pessoal. Isso é muito importante. O arrependimento, quando nesses textos de treinamento da mente, né? O arrependimento, ele é uma qualidade, assim, é uma coisa positiva. É uma coisa a ser cultivada mesmo, né? Porque é isso, a gente pior do que se sentir mal quando a gente faz quando a gente machuca alguém, é não se sentir mal. É muito pior, né? Porque aí significa uma perda de empatia, uma perda de, né, de clareza do nosso compromisso ético, que é essencialmente não causar mal, né? Pelo menos, lembra aquela piadinha do Lama Santa? Pelo menos não jogar lodo no coleguinha, né? Nós estamos todos, não sei se vocês lembram desse, eu vou repetir rapidinho, assim. A visão do Dharma, né? Que a gente está e o surgimento do Bodhisattva acontece a partir desse lodo, vamos dizer, né? Dessa experiência humana no Sansara, humana não, essa experiência no Sansara de mortes, renascimentos e sofrimentos, tudo mais, esse é o lodo, onde tá todo mundo meio que afundando e subindo, assim, né? Meio tirando a cabeça para fora, afundando de novo. A gente tá tudo meio nessa situação. O Bodhisattva é aquele que sacou que tá no lodo. Puta, cara, que lodo é esse? Como é que eu posso ficar? Como é que eu posso achar que eu vou ficar, né? Vou jogar um perfuminho no lodo e vai ficar bem, né? Ou botar um corante nesse lodo para ele ficar bem, né? Como é que eu posso achar isso? Não, né? E aí encontra os ensinamentos e surge a motivação de se livrar do lodo, né? Para poder ajudar a galera a sair do lodo também. Aí surge o talo da flor do lótus, né? A haste da flor de lótus. E aí a flor de lótus, ela realmente se separa, vamos dizer assim, do lodo, né? Ela surge completamente livre do lodo, né? Então essa é bonita, é a metáfora do surgimento do Bodhisattva, né? Daí o Bodhisattva vai trabalhar para arrancar a galera do lodo. Mas o Lama Santa diz que enquanto a gente não surgiu essa haste, né, muito bonita, a flor do lótus lá, bela, lustrosa, como ele diz, a gente pelo menos precisa parar de jogar lodo no coleguinha, né? Tá todo mundo no lodo, né? Além de estar todo mundo no lodo, de vez em quando a gente pega um pouco e puf, atira na cara do colega, né? Então, pelo menos a gente precisa parar de jogar lodo no coleguinha. Essa é a base, assim, da conduta ética, né? Se a gente puder, a gente ajuda o outro a levantar um pouco a cabeça do lodo. Isso é uma boa coisa, né? Então, seria beneficiar os outros, né? E treinar propriamente. Esses são os ensinamentos principais do Buda, né? E aí a conduta ética tem a ver com isso. Então sentir remorso é uma boa coisa. Culpa é uma tremenda sacanagem com a gente, assim. Porque a culpa é... Nunca ninguém me falou isso, ó. Vou confessar, ninguém nunca me falou isso, mas apesar que eu já tive uma discussão dessas com a Ivy Ekman uma vez. Porque culpa é uma emoção, né? É classificada como uma emoção. Não é uma emoção daquelas principais, assim, né? As emoções que o Paul Ekman estudou mais, assim, como universais, mas a culpa, ela é cultural, assim, né? E ela é considerada uma emoção. Mas eu tenho a sensação que a culpa é como se fosse uma raiva da gente mesmo, sabe? Como se a gente não... Como se a gente quisesse se punir de algum jeito. Porque a culpa dói, né? A culpa pesa, a culpa desempodera a gente, a culpa desconsidera. É como se fosse uma raiva, eu acho, da gente mesmo. Uma autorraiva, né? E a gente é capaz de fazer muitas coisas. Primeira coisa que acontece é um baita sofrimento, né? O arrependimento é sobre um ato e a culpa é sobre nós mesmos. Tem isso, arrependimento se arrepende. Mas então, porque o arrependimento não tem esse elemento de punição, né?
Então, você não se volta contra você mesmo como agente, né? Você olha para o que você fez e se arrepende daquilo, mas não se volta contra o agente que causou aquilo, né? Pode ser uma forma de ver mesmo a diferença entre arrependimento e culpa. É uma punição com nós mesmos, eu acho também. Mas é uma punição, tem um elemento de raiva, assim, de querer sofrer, se fazer sofrer, né? Como se a gente achasse que a gente merece sofrer porque fez tal coisa, né? Só que isso pode afundar a gente no lodo, né? Pular de ponta no lodo, assim, né? Como se a gente enfiasse a cabeça na base do lodo ali, né? Então não serve para nada, né? A gente precisa ter essa compaixão por nós mesmos, né? De reconhecer que, pá, putz, fiz uma besteira que eu não gostaria de ter feito e eu me arrependo, eu vou consertar se eu puder e eu vou fazer o voto, vou renovar o meu voto. Às vezes dá até vergonha. Fala, putz, mas eu não tinha. Vem cá, mas eu não tô treinando para ser Buda. Como é que eu posso. Como é que eu pude fazer isso, né? A gente acha que dá até vergonha de renovar voto, mas é tudo que a gente tem para fazer, pessoal. A gente não tem outra coisa para fazer. Tudo que nos resta é renovar o nosso voto e seguir, né? Se separar. Tem uma prática no budismo chamada confissão, né? Que a gente se atrapalha geral, porque confissão na tradição cristã é sentar do lado de um padre, contar pro padre tudo que você aprontou e receber uma punição de fazer não sei quantas Ave Maria. Não, tô brincando, não é uma punição. Mas é uma forma de você se libertar daquela culpa, né? É mais ou menos isso, né? O que você recebe de. Como é que fala isso, meu Deus? Sou tão ruim, sou uma cristã tão horrível. Mas você recebe uma receita para Penitência. uma penitência. Obrigada, uma penitência, exatamente. Uma penitência. Você tem que rezar não sei quantos Pai Nosso, não sei quantos Ave Maria para se livrar daquilo, né? Essencialmente é a mesma coisa, só que a confissão é alguma coisa que a gente faz para se separar daquilo que a gente fez. Justo para separar a ação do agente, vamos dizer assim. O que a Carol falou ali, né? Então, o sentido da palavra confissão na origem é essa, de separação, é de diferenciação, assim, sabe? Entre aquele que agiu naquele momento e o ato, né? E a gente se livra do ato, mas não do agente, né? A gente se preserva e se livra do ato. Mas tem esse sentido de confissão, de você poder pegar aquilo que tá, sei lá, alguma coisa que tá. Ah, vamos supor. Eu não tenho nem um post-it aqui, caramba. Peraí. Vamos supor que seja isso, vai. Eu fiz alguma coisa. Vou exagerar. Eu fiz uma coisa, tá aqui, né? Tá aqui. Uma coisa que eu aprontei. Ah, não cola. Então eu aprontei uma besteira qualquer. Aí o ato de confissão é fazer isso aqui, ó. É isso, ato de confissão. É tirar da sua testa, olhar bem, se livrar e seguir, né? Fazer o voto de não colar mais post-it na própria testa, né? É bonito esse sentido, né? Mas não tem a penitência, né? Não tem a penitência, mas tem um arrependimento, uma renovação de voto. É uma coisa bonita de se fazer, né? E super importante. Porque a gente vai escorregar o tempo todo, né? É isso. Então, provavelmente, em algumas situações, nós iremos passar por esse processo repetidamente, porque nós iremos cometer o mesmo erro diversas vezes, mesmo que não queiramos. Não sei se já aconteceu com vocês. Mas vai mudando um pouco a cara, né? Dos tropeção que a gente toma. É sempre o mesmo tropeção, mas é de um jeito diferente. Desde que estejamos dispostos a sentir pesar e arrependimento, sabemos que está tudo bem. A prática segue em frente, como é. Estamos comprometidos a continuar na direção certa. Tem mais uma coisa importante aqui que eu acho que ele não comentou, que é o seguinte, é a confiança no suporte que a gente chama nessa prática de confissão, né? Que assim, o que pode acontecer também? A gente desistir da gente mesmo, né? Putz, não dá. Eu não tenho jeito, né? É um pouco parte da culpa, né? Não tem jeito, eu não consigo melhorar mesmo, não tem jeito, eu vou. Que me dane, né? Meio que me dane. Então tem uma parte desse trabalho que é confiar na possibilidade de se livrar daquilo, né? Isso faz parte, porque senão a gente desiste mesmo, né?
Então, confiar de que existem ensinamentos que estão disponíveis para a gente lidar com esse tipo de problema, né? Existem mestres que foram capazes de levar isso à perfeição. A paciência, por exemplo. Pode ser que a gente fale, meu, eu não... a gente perde a paciência com a gente mesmo por perder a paciência, né? Daí a gente precisa cultivar e fortalecer a confiança de que é possível. A Jetsuma, esse dia que eu tava vendo esse ensinamento dela, tô com uma coceira nas... Acho que uma... bem no lugar que eu não alcanço aqui. A Jetsuma... Como é que foi? Deixa eu ver se eu consigo lembrar a história direito. Uma pessoa disse que tinha visitado uma prisão, né? Uma professora de meditação, budista, tudo. Ele tem muito tipo de trabalho, né? De visita a prisões, assim, de conversar com as pessoas nas prisões e tal. E essa professora estava falando para a Jetsuma que estava acontecendo uma coisa maluca, não é no Brasil, né? Fora do Brasil. E que estava acontecendo uma coisa muito louca, porque essa prisioneira, ela estava se automutilando, né? E ela estava sob vigilância constante. Só que ela fazia coisas tão loucas com ela mesma que ela que ela virou uma atração, assim, todo mundo ficava olhando assim para ver o que ela ia aprontar com ela mesma, sabe? Dentro da prisão, assim, as guardas e tal, virou meio que um show assim. Aí essa pessoa perguntando pra Jetsuma como é que ela podia fazer, né, pra ajudar essa moça, como que ela devia agir e tal. Que ela tinha aprontado muito, assim, ela tinha sofrido tudo que tinha que sofrer e tinha também aprontado um monte e daí se culpava e se machucava, né? Sei que em determinado ponto a Jetsuma fala assim pra pessoa, fala assim, olha, ela pode mudar a qualquer momento, sabe? Por mais negatividade, por mais que a mente dela esteja mergulhada na negatividade nesse momento, ela pode a qualquer momento ter um insight que não é gradual, ter um insight mesmo e mudar. Assim, né? Ela falou, a Gissima falou com tanta confiança isso, né? Que a gente ficou até com vergonha, assim. Eu fiquei com vergonha, porque eu pensei assim, eu não sei se a gente acredita nisso. Que uma pessoa numa situação dessas tão, né, tão profundamente imersa no lodo, né? Não sei se a gente consegue sustentar essa confiança, né? De que a pessoa é capaz a qualquer momento de fazer pá e mudar completamente. Mas a Gessuma falou com uma confiança tão grande que eu acho que eu fiquei pensando, e a pessoa que perguntou também ficou pensando assim, bom, talvez tudo que eu tenho que fazer é sustentar esse olhar, né? Livre, que liberta o outro, que abraça do jeito que a pessoa é agora, sabe? E aí ela lembrou que uma vez ela presenciou a Jetsuma fazendo isso, uma pessoa que foi conversar com a Jetsuma e estava meio que se confessando com a Jetsuma. E a Jetsuma, o olhar da Jetsuma, pessoal, é um negócio. Os olhos dela, tem várias fotos na internet, vocês podem pegar. Os olhos dela são olhos de amor, assim, é um olho que você tem vontade de pular dentro e ficar ali. Parece um colo o olhar dela, né? Então ela só ficou olhando para a pessoa e deu um abraço na pessoa. A pessoa derreteu no abraço dela, né? E foi tudo que ela fez. Então, às vezes é isso que eu não sei por que eu entrei nessa conversa agora, por causa da confiança. Então a gente precisa cultivar essa confiança para nós mesmos e para o outro também, né? Quando a gente mesmo fez uma besteira gigante que a gente nem consegue acreditar no que fez, a gente precisa dessa confiança de que é possível fazer diferente, né? Que a gente tem recursos para fazer diferente. A gente tem pessoas que podem nos apoiar, a gente tem ensinamentos que podem nos apoiar. Isso é muito importante, a parte da confiança no suporte. É um dos 4 poderes para a transformação. É a confiança no suporte. Esse suporte tem muitas formas no budismo, né? Inclusive uma prática de visualização,
né, de Vajrasattva, geralmente, que é como se a gente recebesse uma chuva de néctar, assim. Ah, é uma delícia, só de pensar me dá vontade de fazer. Como se fosse uma chuva de néctar, assim, que vai purificando, né, soltando todas as cracas que a gente tem de ações negativas, de negatividades e tudo mais, né? Como se fosse uma... E a gente confia que isso está acontecendo nessa prática de visualização, né? Mas às vezes a gente não tem conexão com prática de visualização. Então a gente confia nos ensinamentos, a gente confia nas instruções práticas para a gente se livrar daquele tipo de erro, né? Que fica nos acompanhando indefinidamente. O que vocês acham, pessoal? Bem importante isso. A gente não tem chance, né? Então, desde que estejamos dispostos a sentir pesar e arrependimento, sabemos que está tudo bem, a prática segue em frente como é. Estamos comprometidos a continuar na direção certa. Nada ajuda mais do que os erros. Apesar de trabalhar, olha, eu estou lendo um livro bonito de uma praticante, de uma grande praticante. E ela escreveu sobre os erros que ela cometeu na prática. É super bonito, chama Gypsy. Ai, esqueci o nome do livro. Depois eu posso passar para quem quiser. Mas é uma mulher que chama Márcia Binder, ela é aluna, tradutora do Tuku Orgyen, que é o pai do Mingyur Rinpoche, Tsognyima Rinpoche, Choknima Rinpoche, mãe dessa galera toda. E pai, o Tuku Orgyen é pai dessa galera toda. E ela era aluna dele, né? Morou com o Tuku Orgyen muitos anos, era tradutora, grande praticante. E ela escreveu um livro sobre as besteiras que ela fez na prática, né? Um livro sobre erros, assim. Super bonito. E ela falando, olha, eu fiz isso muitas vezes, eu ainda faço isso, né? Eu ainda faço isso, né? Mas continua assim, continua o caminho, né? É super bonito isso, né? Uma pessoa escreveu um livro sobre os erros que cometeu. A Joanna Fax também disse isso, né? Que ela escreveu A Beira do Abismo, e A Beira do Abismo é os erros que ela cometeu, assim, né? Na prática dela, imagina. Que é maravilhoso a gente poder ter isso também, né? Não só aqueles mestres inalcançáveis, tipo, você vai, pá, Dalai Lama, como é que eu vou chegar lá, né? Não, mas tem esses livros dessas pessoas que estão meio que mais ou menos igual a gente, assim. Não é o caso da Joanna Fax também, mas essa Márcia Binder era, né? Mais ou menos igual a gente, assim, que tropeçaram muitas vezes e... Eu vou colocar o nome. É genial. Eu tô enchendo o saco do Vitor Barreto para traduzir esse livro. Vamos ver se eu consigo convencer. É muito legal. Mas é bem de praticante, né? Praticante Dzogchen, né? Mas é lindo de morrer. Inclusive tem uma prática de Tara maravilhosa lá. Bom, então a prática segue em frente como é, estamos comprometidos a continuar na direção certa. Nada ajuda mais do que os erros. Por isso que eu parei aqui. Ela fala isso, né? A gente, quando a gente tá muito bem, a gente vai, né, alegremente. Quando a gente tropeça, aí a coisa, né, fica forte mesmo. Apesar de trabalharmos duro para não os cometer, e apesar de sofrermos muito quando os fazemos, né? Bodhisattvas não estão tentando evitar o sofrimento. Bodhisattvas não estão tentando evitar o sofrimento. Vamos ouvir muito sobre isso no próximo capítulo. Eles sabem que sofrimento e dificuldades aprofundam o coração e fortalecem a compaixão. Isso aqui é uma coisa tão importante. Até grifar aqui. Os bodhisattvas, eles não estão tentando desviar do sofrimento, sabe? Estão tentando se matar no peito, assim, literalmente, assim, matar no peito. Trazer o sofrimento pro caminho, sabe? E não desviar dele, né? Eu acho um equívoco uma palavra mais apropriada que erro. Na nossa cultura, erro passa por julgamento. Equívoco. Eu acho equívoco uma palavra mais apropriada que erro. Cris, eu não sei bem, porque a gente tem que também usar as palavras que são mais óbvias, porque é erro mesmo, né? É uma coisa que a gente errou de fazer. E aí a gente tem que aprender a abrir mão da culpa que vem junto quando a gente fala, meu, errei, sabe? Equívoco pode dar uma volta, sabe? Dar uma dourada na coisa, assim. Melhor a gente encarar de frente a coisa, né? Mas então, os bodhisattvas não estão tentando evitar o sofrimento.
Eles sabem que o sofrimento e as dificuldades aprofundam o coração e fortalecem a compaixão. Nesse sentido, sentir-se péssimo é bom para os bodhisattvas. Não há uma grande diferença entre o pesar por ter cometido uma ação danosa e chegar à conclusão de que somos pessoas inerentes mas há uma grande diferença entre o pesar por ter cometido uma ação danosa e chegar à conclusão de que somos pessoas inerentemente más, condenadas a fazer coisas ruins. Isso aqui é culpa, né? Então, é a mesma coisa que dizer, existe uma diferença muito grande entre o arrependimento e a culpa, né? É uma perspectiva budista profundamente arraigada de que não existe uma pessoa fixa, muito menos uma pessoa inerentemente má ou inadequada, né? Isso aqui é assim, o ensinamento mais fundamental, no sentido de fundamento, né? Ensinamento mais fundamento, que é a vacuidade do eu. Esse é exatamente isso. É a vacuidade do eu. Não existe nada fixo, nem mesmo o eu, muito menos um eu que é ruim, que é mau, né? Todo tipo de ação que a gente tem é um fenômeno que surge devido a causas e condições. Isso aqui não é para virar desculpa de budista e falar assim, eu fiz isso, mas por causas e condições, né? Não é para isso. Mas é para a gente não cair nesse erro, né? De reificar essa palavra, de dar um sentido concreto para um eu, que já tá em desacordo com os ensinamentos, vamos dizer assim. Vamos dizer que está errado, né? Mas a gente não pode solidificar um sentido de um eu, muito menos um eu ruim, inerentemente mal, negativo, horroroso. Isso a culpa faz. Quando a gente está lá no fundo do poço da culpa, é isso que a gente acha, né? E é ali que as pessoas estão quando estão se sentindo culpadas, né? Então não existe esse eu. Existe somente o que acontece. Surgimento e cessação, de momento a momento, de acordo com as condições. Acabou, aquilo aconteceu, o fenômeno que aconteceu devido a causas e condições se desfaz naquele instante, né? Daí surgem outros, inclusive a culpa, né? Que vai tentando perpetuar aquele mesmo acontecimento, né? Há tendências, hábito, há responsabilidade pela ação, mas nada disso é motivo para nos sentirmos culpados por sermos quem somos neste momento, né? Como se uma semente substancial de mal ou inadequação estivesse alojada dentro de nós. Se nos sentimos assim em relação a nós mesmos, sabemos que é apenas um sentimento pessoal, psicológico e surgindo de um hábito cultural. Então, de novo, olha, isso é muito importante, amores, pra gente, com relação a nós mesmos e com relação aos outros. Tem um episódio do podcast Down Mountain que fazia essa distinção entre sentir-se mal, arrependido pela ação que cometemos, e sentir-se uma pessoa essencialmente ruim. Achei bem legal. Vou abrir aqui para poder postar no WhatsApp depois, Arthur. Isso é super importante. Falava bastante do sentimento de vergonha também, né? Como um sentimento que surge a partir do momento que a gente reifica para nossa pessoa, né? Então a gente passa a sentir-se uma pessoa ruim e isso gera um sentimento de vergonha, que é diferente do sentimento de fiz uma coisa ruim e vou fazer o que for possível para não fazer de novo no futuro, etc. Vergonha e culpa. Vergonha e culpa tem uma relação assim entre vergonha e culpa, sabe? Mas eu acho que a base é a mesma, assim, a gente não aceitar algum erro que aconteceu e aquilo. A vergonha tem uma questão de exposição do erro, né? Pelo menos imaginária, assim. De se sentir exposto. Pelo menos imaginária. Às vezes ninguém viu, né? Às vezes ninguém nem deu importância. Mas na nossa mente tem uma questão de exposição. Como se a gente estivesse, né? Dando a cara para bater, assim, né? E a culpa não. A culpa é uma coisa mais interna, assim, mais... Mas elas têm uma relação. As duas têm o mesmo erro básico, assim, de reificação de um agente, né? E essa reificação do agente... A sensação que eu tenho é que, às vezes, ela vai muito mais do que por alguém ver. Às vezes, por exemplo, eu sinto vergonha de coisa que eu penso. Eu não fiz nada.
Mas Uhum. passa o pensamento, eu olho e falo, nossa, como é que eu ainda penso isso nessa altura, assim? Então, a Uhum. sensação que eu tenho é que vergonha não tem necessariamente, acho que sim tem uma exposição, mas não necessariamente em relação ao alguém externo. Não, Às vezes é uma coisa a você que mesmo, né? Ao seu próprio juiz interno, né? Tem. Eu acho bem complicado essa diferença entre vergonha e culpa, sabe? Eu acho bem complicado. Eu acho que a vergonha tem algum termo de comparação, assim, com o que você mesmo esperava de você, com o que os outros esperam de você, sei lá, tem algum termo de comparação, eu acho, né? Mas elas têm o mesmo probleminha básico, assim, essa reificação do agente, né? Misturado com essa ação, assim, né? A, a Brené Brown, ela fala que a vergonha é o medo de não ser aceito, né? Então quando você tem vergonha de fazer alguma coisa, você tem vergonha de se expor e as pessoas não aceitarem aquilo que você é. Ela usa meio dessa forma, assim, Ah, a boa, vergonha. boa, boa. É um medo de não ser aceito. Isso é bem bom também. Bem bom. e ela fala exatamente isso claro que ela não usa essa palavra, mas no conceito que ela traz está bem essa questão da reificação do eu, porque ela fala É. a vergonha é eu sou um erro, é a crença de que eu sou um erro, não é eu fiz alguma coisa errada, é eu sou um erro. Então é bem reificação mesmo. É, bem reificação. A culpa também tem isso, né? Eu fiz um erro, eu sou errado, assim, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o que lá, eu chicote. Né? A culpa também tem isso. Mas acho que a vergonha tem a questão da exposição, a questão da aceitação, é isso mesmo. Eu acho que é uma coisa mais colet... coletiva, não, mas é mais exposta mesmo, né? Mas enfim, as duas têm esse erro básico, assim, essa premissa de que tem alguma coisa intrinsecamente ruim, assim, que eu sou isso, né? É um crime. Isso é um crime, né, com a gente mesmo, assim. E com outro também, né? A gente tá falando da gente mesmo nesse caso aqui, mas com outro também, né? A gente também faz isso, né? Como se tivesse alguém intrinsecamente negativo, ruim, que não é capaz de ser diferente, né? A gente prende o outro lá dentro disso, né? Então, existe somente o que acontece, né? Existe esse surgimento. Existe uma responsabilidade sobre isso, óbvio, né? Porque, assim, as coisas acontecem por causas e condições. Quer dizer, quando eu faço uma ação negativa, eu contribuí, né? Em causas ou condições, a gente não sabe bem. Mas teve uma contribuição minha, né? Para aquilo acontecer. Então não foi a única coisa que estava lá em jogo, mas teve uma contribuição minha. E isso a gente se responsabiliza por isso, né? Mas a gente poderia ter dado outra contribuição. Esse é o ponto, né? Eu eu coloquei um ingrediente que fez o bicho desandar, o bolo desandar, né? Mas eu poderia ter colocado um ingrediente super gostoso e bom, que faria o bolo crescer, né? Poderia ser diferente. Mas há tendências, hábitos, responsabilidade pela ação, mas nada disso é motivo para nos sentirmos culpados por sermos quem somos, como se uma semente substancial de mal ou inadequação estivesse alojada dentro de nós. Se nos sentimos assim em relação a nós mesmos, sabemos que é apenas um sentimento pessoal, psicológico e surgindo de um hábito cultural. É verdadeiro somente nesse sentido. A culpa, a vergonha é verdadeira somente nesse sentido, é um sentimento, né? Não é baseado em nenhum fato evidente por si só. É um sentimento que vai passar como qualquer outro se a gente soltar, né? Quando cometemos um erro e nos deixamos levar por profunda autodepreciação, errado aqui. Lembramos o que é verdadeiro. Olha só que importante isso. Quando cometemos um erro, nos deixamos levar pela profunda autodepreciação, lembramos que é o que é verdadeiro. Fizemos algo que machucou alguém, nos arrependemos, assumimos a responsabilidade porque é bom para nós e para os outros, mas não há culpa. E o senso de vergonha e autodesprezo é um excesso. Não há razão real para eles e não ajuda em nada. Provavelmente, se temos um condicionamento como esse, teremos de repetir essa ação muitas vezes antes de terminarmos com ela. A gente tem esses hábitos, né? De se culpar, de se responsabilizar. Tem gente que não pode ver uma culpa que pega pra ela, né? Não tem nada, não é dela, mas
passou na frente, dá que é minha. Não é, nem nem deveria ser, né? Na verdade, não deveria ser de ninguém, mas nem foi, nem tem justificativa aquela culpa que você pegou pra você, né? Então é super importante a gente. Olha, eu recentemente passei por uma situação que eu pensei exatamente. Não é nesse contexto exatamente, mas de ter que lembrar o que é verdadeiro, sabe? O que é verdadeiro na situação que a gente está passando. Então, por exemplo, no caso da culpa, o que é verdadeiro? É verdade que eu cometi um erro, que eu me arrependo disso, né? Que eu poderia ter feito de outro jeito. E que eu vou fazer de outro jeito da próxima vez. Isso é verdadeiro. Existe uma possibilidade de fazer de outro jeito da próxima vez. Pode ser que eu consiga consertar alguma coisa, né? Sei lá, se tiver alguma coisa para ser feita mesmo, assim, concretamente, pedir desculpa, sei lá, se tiver algum jeito de remendar a situação, ótimo, vamos fazer, né? Pelo menos dizer, olha, sinto muito. Desculpa, né? Me desculpa. Pelo menos, né? O outro pode não aceitar também, mas aí o problema já é do outro, né? Mas, enfim, tudo isso é verdadeiro. A culpa não é verdadeira, o fato de você pensar que, putz, eu nunca vou mudar, ou isso não é possível, não consigo fazer diferente. Isso tudo não é verdadeiro. Então, nessas horas, a gente precisa se abraçar no que é verdadeiro. Ter clareza de adotar o que é verdadeiro e se livrar do que não é verdadeiro. Parece óbvio, parece besteira o que eu tô falando, pessoal, mas não é. Porque na hora que a gente tá na espiral da autodepreciação, como fala a Tara Brach, né? Aí eu vou postar um negócio bonito, um vídeo bem bonito da Tara Brach. De autocompaixão do RAIN, a prática de RAIN, aplicada à autocompaixão. Vou postar no grupo. Ela fala que a hora que a gente tá nessa espiral de autojustificativa, de autodepreciação, a gente tem que fazer um retorno. Como se estivesse indo nesse sentido, né? Ah, eu sou horrível, blá, 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 não tenho jeito, blá. Faz um retorno. Para, né? Puxa o freio de mão e volta na pista contrária, assim, né? É super bonito. No sentido que é verdadeiro, né? É muito bonito. Não significa jogar a coisa para baixo do tapete, né? Não fazer que não vê, mas também não é o caso de a gente se abraçar e se afundar, né? Junto com uma ação que teve muitos elementos que contribuem, né? Fala, Carolzinha. Só para compartilhar uma experiência que eu vivi ontem com a minha filha, da relação entre o sinto muito e a culpa, né? A gente está no interior e ontem ela foi picada por marimbondo no pé. E aí estava super sensível, chorosa, aí eu peguei ela no colo, eu falei, nossa, eu sinto muito que você esteja vivendo isso, sentindo essa dor, né? Ela olhou e falou, mamãe, mas não foi culpa sua. Eu falei, nossa, mas de onde ela associou sinto muito com culpa, né? Eu falei, não, meu amor, quando eu falo sinto muito, eu falei, ele é diferente do me desculpe. Eu falei, o me desculpe quer dizer que eu tive alguma responsabilidade, por isso eu estou me desculpando. Eu sinto muito, só quer dizer que eu sinto que você esteja vivendo isso. Eu não gostaria que você estivesse vivendo isso. E ela só tem 9 anos. Eu fiquei pensando, gente, mas de onde ela associou o sinto muito com culpa, né? Então, talvez tenha elementos culturais aí. Claro que, até que tem! Sem a gente perceber. Super tem! A gente tem mais... A nossa cultura inteira, organizacional, é de apontar o culpado, ou os culpados, assim, né? Como se fosse suficiente eliminar o culpado, sem refletir sobre a ação, as causas, as condições, toda a situação em volta. É muito, muito, muito arraigado mesmo. Vamos acabar com essa coisa, pessoal. Ano que vem, vamos fazer esse voto de fim de ano. De se abraçar com a verdade, né? Com o que é verdadeiro. Isso pode salvar a gente nessas situações, eu acho, sabe? Então, fofuras! Hoje acho que é o último... Hoje é o quê? Quinta-feira, né? Hoje é o último... Hoje a gente vai... Esse é o nosso último encontro do ano, porque semana que vem eu vou estar no meio de uma tradução. Aí começa uma sequência de traduções de retiros. E retiro, inclusive.
Então, hoje a gente vai se despedir e vai voltar dia 20 de janeiro. A gente vai fazer um recesso. Porque eu vou estar traduzindo até o dia 9 de janeiro. Dia 10 começa a dar um retiro para os alunos do Einstein e alguns professores que não fizeram retiro presencial, tipo a Carol e o Ricardo. Que mais? Alguém mais que vai para esse retiro aqui? Não. Só a Carol e o Ricardo, né? E os alunos do Einstein. A Mazi tava... Ah, não, a Mazi não. É, a Mazi, a turma da Mazi mesmo. Não sei se a Mazi tá aí. Mas, enfim. A gente vai ter o retiro do dia 10 até dia 16. Então, essa semana do 17 é a única seguinte que dá pra gente se encontrar a partir daí. A partir do dia 20. Tá bom, amores? Mas vamos procurar... Vamos tentar ficar em contato com livros. Se vocês puderem reler, né? O que a gente já viu até agora, assim, e um pouquinho por dia, assim, sabe? Pra gente não se perder desse rio de ensinamentos do Norman Fischer, né? Tomar um banhozinho por dia nesse rio, assim. Tão rico, né? Tão bonito. E vamos ver se pra esse ano a gente consegue planejar um encontro com o Norman Fischer. Dar uma chamada nele. Chamar o Norman Fischer. Página 87, a gente tá? Deixa eu ver meu livro físico. E vamos ver se esse ano a gente avança mais rápido, né? Eu sou meio lenta. 88, Gê. 88, né? A gente terminou a 87. E seria muito legal se a gente pudesse ler a prática do perdão já também. Mesmo que seja sozinhos, porque é um pouco desdobramento dessas reflexões nossas, né? Certo, fofuras? Se vocês puderem ficar mais 5 minutos, a gente só lê juntos o perdão. O que vocês acham? Pode ser? Porque é tão, né? É meio... Bom, tá bom, e aí, né? O que eu faço, né? Então vamos só ler, não vou nem parar. Eu só vou ler meio devagar, só pra gente refletir. Depois a gente volta pra cá. A gente faz de conta que não leu. Verdade seja dita, é muito fácil deixar as coisas como estão. Sejamos honestos. Se recriminar, sentir culpa e vergonha são sentimentos convincentes. Eles condicionam muito do que sentimos e pensamos sobre a nossa vida. Nós temos que lidar com eles. A única coisa que os cura é o amor. O caminho do Bodhisattva é um caminho de amor. Bodhisattvas precisam de amor, oferecem amor, não podem viver sem amor. O amor está sempre disponível. O fluir do amor, a abundância inerente da vida é constante. Ainda assim, esse fluxo às vezes parece bloqueado. Às vezes, o mundo não parece um lugar amoroso. O que aconteceu? Nós fomos machucados e nós machucamos os outros. Mesmo que não tenhamos sido muito machucados ou machucados demais os outros, tanto machucar já aconteceu no passado da humanidade que está gravado no nosso DNA. Ninguém escapa das cicatrizes. Elas obstruem o fluir do amor. Esses ferimentos que ecoam do passado da humanidade continuam retornando diariamente. Nós os sentimos com frequência nos nossos compromissos diários. O mundo consiste em pessoas feridas que se tornaram duras, alienadas, distantes. Portanto, a prática do perdão é elementar. Não é necessário que alguém nos tenha feito alguma coisa ou tenhamos causado dano a outros. A dor está sempre lá. Precisamos perdoar o mundo por ser como é. Os outros por serem como são. Muito bonito isso. Os outros por serem como são. E a nós mesmos por sermos como somos. E precisamos ser perdoados por nós mesmos, pelos outros e pela vida. Aqueles que se sentem perto de Deus buscam o perdão de Deus. O perdão é uma prática básica para os bodhisattvas. Surgem das profundezas do seu sofrimento e da sua compreensão amorosa do mundo doloroso no qual vivemos. O perdão limpa o coração do ressentimento e da culpa. Ressentimento significa literalmente ressentir. Repetir a dor de novo e de novo. Isso é desagradável, então é natural queremos encontrar alguém para culpar. Por causa dele, por causa dela, por causa deles, isso aconteceu comigo. Pode ser verdade, mas culpe o barulho do coração, tornando quase impossível ouvir os tons mais claros e gentis que nos inspiram a praticar a bondade. Praticar o perdão é aquietar as coisas de modo que possamos nos escutar melhor. Não podemos praticar o perdão agressivamente, não podemos segurá-lo,
Nós o praticamos simplesmente estando dispostos a notar a dor e depois a culpa e o ressentimento que adicionamos a isso. Admitir para nós mesmos que em verdade não queremos perdoar ou ser perdoados, que somos viciados na dor que estamos encobrindo com a dureza do nosso coração. Então você nota a dor, você se permite senti-la. Você para de culpar e lamentar o seu destino. Você respira e diz para você mesmo: sim, sim, é assim mesmo. Quando você faz isso repetidamente, o barulho se aquieta. E você sente a tristeza e a vergonha por trás da dor. Você começa a aceitar. Você não precisa culpar ninguém. Aconteceu, foi exatamente assim. Você não precisa revivê-la de novo e de novo, está feito. Esse sentimento de estar feito é o perdão. Você não pode chegar a ele de nenhuma outra forma, a não ser atravessando sentimentos difíceis. O perdão não é tanto algo, é mais a falta de algo. Seu ressentimento e amargura. Quando você perdoa, seu coração fica aliviado, você pode crescer, você está livre. Se você de fato se aproxima ou não da pessoa que o machucou, se foi esse o caso, e a perdoa, depende da situação. Mas faça sentido ou não para você fazer isso, você praticou perdão. E isso aprofundou sua empatia e sua compreensão. Esse homem é um poeta, né? É muito lindo, né? Ai, Aninha, querida. Obrigada, Aninha. Então a gente podia encerrar fazendo uma meditação bem curta, assim, bem curtinha pra gente se despedir. A gente podia deixar o coração ser invadido, assim, agora, pela gratidão por cada um aqui, porque esse estudo, ele não rola sozinho, né? Não dava pra eu ficar aqui falando sozinha. Então, a gente abre essa sala, todo mundo vem, e isso é extraordinário, né? A gente podia estar fazendo muitas outras coisas, ocupados com muitas outras coisas, mas a gente está aqui estudando o caminho do Bodhisattva. Não tem nada mais importante na nossa vida do que isso, né? Não tem nada mais importante. Então, eu queria deixar o meu coração transbordar e convidar vocês a deixar o coração transbordar também de gratidão, sabe? E da gente fazer o voto de seguir o ano que vem juntos aqui, né? De seguir estudando esse caminho e se apoiando nesse caminho. A gente pode fortalecer o nosso sentido de uma sanga, né? As sangas, elas se formam em torno de uma intenção, né? De um voto, de um compromisso. Então aqui a gente formou uma sanga. A gente pode continuar fortalecendo essa sanga ao longo do próximo ano. E vamos sonhar, convidar o Norman Fischer para encontrar com a gente, de verdade mesmo, né? Ele mesmo, não a fala dele, mas ele, né? Que a gente possa encontrar com ele ano que vem. Continuar encontrando toda semana, mas encontrar no Zoom com ele no ano que vem. Que a gente possa firmar os dois pés nesse caminho, né? E se ajudar, se apoiar para nos nutrir, nos fortalecer para seguir nesse caminho, para a gente abraçar o que é verdade. Então, amores, Feliz Natal para todo mundo, para quem comemora Natal, né? Tô vendo uma árvore de Natal ali atrás da Fabi. É época de encontrar a família, né? Com cuidados, né? Com muitos cuidados ainda, mas acho que parece que esse ano vai ser um ano né? Ainda mais encontros, assim, né? Então que a gente possa nutrir a nossa família, onde, seja ela qual for, e, né? Do jeito que for possível, assim. Coração aberto, né? Muitos beijos para vocês.
Se cuidem. Beijo, Obrigado, Ju. Jane. Beijo, pessoal. Muitos Felicidades beijinhos. para todos nós. Beijo, Dia gente. 20 a gente Gratidão. volta. Ai, Natal. Boas festas para vocês. Beijo. Gratidão, Beijo. beijo. Feliz Natal. Feliz Natal Feliz para Natal, todos. querido. Um abraço, gente. Obrigada. Beijo.